cada palavra move. É o espaço de quem cresce porque escolhe ir além. Conexão Ancast, a voz de quem faz, de quem desafia, constrói e nunca volta atrás. Dá o play, sente a rota abrir. É conteúdo que provoca e te leva a evoluir. Conexão Ancast, é presença, é verdade. É o pulso que conecta e eleva a sua identidade. Dá o play e vem, sente a visão te puxar. Dá o play e vem, deixa a mente expandir. Dá o play e vem. Conexão Ancast. Conexão Ancast, onde a mente expande. É o encontro de quem cria, decide e lidera. Cada visão acende, cada palavra move. É o espaço de quem cresce porque escolhe ir além. Conexão Ancast, a voz de quem faz, de quem desafia, constrói e nunca volta atrás. Dá o play, sente a rota abrir. É conteúdo que provoca e te leva a evoluir. Conexão Ancast, é presença, é verdade. É o pulso que conecta e eleva a sua identidade. Dá o play e vem, sente a visão te puxar. Dá o play e vem, deixa a mente expandir. Dá o play e vem. Conexão Ancast. Conexão Ancast, onde a mente expande. É o encontro de quem cria, decide e lidera. Cada visão acende, cada palavra move. É o espaço de quem cresce porque escolhe ir além. Conexão Ancast, a voz de quem faz, de quem desafia, constrói e nunca volta atrás. Dá o play, sente a rota abrir. É conteúdo que provoca e te leva a evoluir. Conexão Ancast, é presença, é verdade. É o pulso que conecta e eleva a sua identidade. Dá o play e vem, sente a visão te puxar. Dá o play e vem, deixa a mente expandir. Dá o play e vem. Conexão Ancast. Conexão Ancast, onde a mente expande. É o encontro de quem cria, decide e lidera. Cada visão acende, cada palavra move. É o espaço de quem cresce porque escolhe ir além. Conexão Ancast, a voz de quem faz, de quem desafia, constrói e nunca volta atrás. Dá o play, sente a rota abrir. É conteúdo que provoca e te leva a evoluir. Conexão Ancast, é presença, é verdade. É o pulso que conecta e eleva a sua identidade. Dá o play e vem, sente a visão te puxar. Dá o play e vem, deixa a mente expandir. Dá o play e vem.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do Conexão OneCast, um projeto original da agência One Design Marketing que conecta histórias, marcas e pessoas que estão transformando o mundo dos negócios, da nossa cidade e da vida. Eu sou o Ricardo Pereira, estrategista de marcas, mentor e host aqui do Conexão OneCast. Hoje nós vamos ter uma conversa incrível sobre liderança, credibilidade e comportamento humano, em um momento onde muitas pessoas deixaram de acreditar nos líderes, empresas e até nas próprias relações profissionais. Se você acredita no poder das decisões, da liderança, da confiança e da construção de impacto no mundo real, este episódio foi feito para você. Já aproveita, segue o Conexão OneCast no Instagram, TikTok e também no LinkedIn. Nós estamos reforçando a nossa comunidade por lá. E lembrando, estamos também no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, como também na rede NGT de televisão, todas as segundas-feiras às 22 horas. E passamos a integrar o IMDb, base internacional que valida produções audiovisuais e posiciona nomes, projetos e produções com autoridade e presença permanente no ecossistema global do audiovisual. Avalie o Conexão OneCast lá no IMDb para fortalecer esse posicionamento. Agora sim, vamos aos apoiadores que tornam tudo isso possível. One Design Marketing. Em tempos de hiperconectividade, ter a intenção e o diálogo certo é o segredo para construir autoridade. Nós somos a One Design Marketing, a agência que transforma marcas e empresas por meio de estratégia, criatividade, branding, design e marketing digital de ponta. Atuamos de forma 360 graus, desenvolvemos sites, fazemos gestão de redes sociais, tráfego pago e muito mais. Saiba mais sobre os nossos serviços através do nosso site www.onedesignmarketing.com.br. Mentory One. Poderia virar dinheiro, mas ainda não transformou isso em um curso? Então preste atenção. A Mentory One é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar. Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para a Mentory One e faça parte da nova economia do conhecimento. Mentory One. Ensine, aprenda, ganhe. Acesse agora www.mentoryone.com e saiba mais. Editora Eficaz. Construa a sua história, deixe o seu legado. A editora Eficaz transforma conhecimento, experiências e histórias em livros que perpetuam ideias e constroem autoridade. Se você deseja publicar a sua obra com qualidade editorial e estratégia de posicionamento, conheça a editora Eficaz através do site www.editoraeficaz.com.br. Pandolé Brindes. A Pandolé Brindes transforma produtos personalizados em experiência de marca. Seja para eventos, ações corporativas ou campanhas promocionais, a Pandolé entrega qualidade, criatividade e impacto na forma de apresentar a sua marca. Saiba mais em www.pandolebrindes.com.br. Se a sua empresa deseja fortalecer a sua marca e conectar-se com uma audiência qualificada de empresários, executivos e empreendedores, o Conexão OneCast oferece oportunidades estratégicas de exposição e posicionamento. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está exibido na tela e conheça as possibilidades de parceria e patrocínio. Bom, agora vamos apresentar devidamente o nosso convidado de hoje. Nós estamos recebendo como convidado especial Bruno Macri. Bruno Macri é administrador, palestrante e consultor empresarial com mais de 4 décadas de experiência nas áreas de gestão, recursos humanos, liderança e desenvolvimento de pessoas.
Ao longo de sua trajetória, construiu uma carreira sólida, atuando diretamente em setores estratégicos como recursos humanos, comercial e marketing, acumulando experiências práticas na condução de equipes, desenvolvimento organizacional e cultura corporativa. Com passagem pela gestão de RH em uma multinacional belga, participou de processos ligados a certificações internacionais de qualidade, ampliando sua visão sobre performance, gestão e excelência operacional em ambientes de alta exigência. Graduado em administração de empresas, possui especializações em marketing digital, administração hospitalar e MBA em negócios globais, consolidando uma formação multidisciplinar voltada à estratégia, comportamento humano e desenvolvimento corporativo. Como palestrante e consultor, atua em temas como inteligência emocional, liderança, empreendedorismo, motivação e marketing, sobre performance, posicionamento profissional e transformação de mentalidade. Também atua na área acadêmica como professor de gestão e foi docente de pós-graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, contribuindo para a formação de novos profissionais e líderes. Autor do livro Por que Acreditar em Mim?, Bruno Macri defende uma visão baseada em desenvolvimento humano, clareza de propósito e construção de resultados sustentáveis tanto na vida pessoal quanto no ambiente empresarial. À frente da HBMRH, desenvolve treinamentos, palestras e workshops voltados à alta performance, com foco em potencializar pessoas e organizações por meio do conhecimento, liderança e evolução contínua. Bruno, seja muito bem-vindo ao Conexão OneCast. É um prazer estar com vocês aqui que está nos assistindo. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Participar do Conexão OneCast é um desafio muito bacana, né? E eu estou aqui para dividir conhecimento, para aprender com vocês também. Mais um podcast na nossa vida que a gente possa passar para frente e mostrar para as pessoas o que é possível, que muitas vezes não está enxergando um caminho, e a gente pode chegar e mostrar até onde a gente chegou, de que forma chegou. Isso que é uma coisa muito bacana. Sensacional. É isso mesmo. Pessoal, inclusive, o Bruno, ele tem outros negócios que a gente também vai falar um pouquinho aqui, né, sobre os outros negócios que ele também atua, tá? Bom, vamos já começar esse bate-papo aí. Bruno, eu quero começar pela raiz da história. Qual foi o momento ou conjunto de experiências que te fez entender que sua missão passaria por liderança, comportamento humano e desenvolvimento de pessoas? Bom, o que acontece na minha vida profissional, eu estou aí galgando, já chegando a 44 anos de vida profissional, lógico que aprendi muito, mas eu tenho muito mais a aprender. Chegou um momento na minha vida que eu já não aguentava mais a CLT. Foi em 2003, quando um amigo me convidou a montar uma consultoria, e de lá para cá eu não sei mais o que é a carteira de trabalho, e vou falar sobre isso também, sobre CLT. Mas a gente começa a perceber dentro das organizações, fazendo consultorias, visitando as organizações, um problema muito grave, é um problema de ser humano em relação à direção, à liderança, à chefia, e a gente começa a entender o porquê que o mercado perde muitos profissionais, ou porquê muitas empresas fecham. E a gente começa a galgar esse caminho e a gente foi aprendendo e divulgando e ensinando com as organizações, tentando refazer aqueles trabalhos que estão muito difíceis de ir para frente e conseguir dar um norte para as organizações. Esse é o nosso caminho. Legal. Isso é um fator recorrente, a gente estava falando lá nos bastidores, e as empresas realmente, muitas delas, né, independente de nicho, independente de tamanho, de porte, têm problemas, têm dificuldades, né, com a gestão de pessoas, né, a gestão das pessoas. E isso é um tema que é recorrente e que é necessário que as empresas, os gestores, os CEOs, os empresários deem uma atenção no sentido de formação, capacitação. E hoje em dia, depois da pandemia também, né, até essa questão, né, inclusive já foi aprovado, né, a questão da NR1, né, então são questões aí que os empresários precisam tomar mais atenção, né, para poder conseguir que as suas empresas, seus negócios realmente prosperem. Porque precisa dos colaboradores, né? Exatamente. As empresas precisam, né, dos funcionários, né? Só que as empresas também têm que se preparar. Quando você falou de CEO,
da organização, os diretores, essas pessoas precisam se preparar. Não adianta preparar colaboradores, para mim são funcionários, entre aspas, da peãozada, porque o único que não é peão é o dono, o restante pode ser diretor, todo mundo é peão. E preparar esse pessoal também, da liderança, da chefia, da coordenação, supervisão. Esse pessoal tem que estar preparado e muitas vezes eles não estão vendo isso. Você tocou no caso da NR1, que eu faço palestra sobre o porquê da NR1. Mas por que tiveram que fazer uma lei para uma coisa que é natural, que deve ser natural, cuidar do fator humano, cuidar da cabeça das pessoas? Porque hoje as pessoas estão estafadas, estão tristes. Você conversa com uma pessoa hoje, todo mundo está naquele sistema. Poxa, se eu falar assim, olha, hoje eu fui fazer um exame, eu estou com o meu colesterol 200 e pouco. Ah, mas é menor, o meu tem que 300. Parece que estão brigando para ver quem tem mais. Isso é natural nas organizações. Então hoje o empresário, ele precisa se preparar para isso. Eu acho que para fazer a NR1 com os funcionários, tem que fazer com os empresários, tem que colocar o dono na sala, tem que colocar o CEO para entender. Só que assim, existe uma grande diferença, uma grande distância entre os colaboradores, funcionários e os CEOs e diretoria. E isso precisa acabar. Enquanto estiver assim, as empresas estão minando, perdendo profissionais, e muitos CEOs, muitas organizações não estão percebendo que eles estão perdendo ótimos profissionais para o seu concorrente estar levando seu know-how, porque ele não pensa no fator humano. Essa é uma questão muito grande nas consultorias, nas organizações, a gente acaba percebendo, né? Muitas vezes a gente é chamado, vem aqui, estou com um problema com meus funcionários, mas o problema às vezes não é funcionário. Às vezes é a cabeça, a liderança, é o ego. Empresas familiares brigando muito pelos cargos, são egos. Quantas empresas familiares que os donos já cumpriram seu papel, muitas vezes faleceram, os filhos não conseguiram tocar. Um queria mais que o outro, um queria pegar mais uma fatia do que o outro e não pensava na organização. Então hoje, com 44 anos de RH, é lógico que eu aprendi muito, tenho muito a aprender, mas o fator humano é o principal. Sim. Se a gente não cuidar do fator humano, a gente vai ter que entrar numa lei que te obriga a cuidar do fator humano. Eu acho um absurdo ter criado uma lei dessa. Mas por que criou? Porque as pessoas não estão percebendo. Os empresários não estão percebendo a necessidade deles se prepararem. E as pessoas estão se adoecendo, né? Adoecendo. Exatamente isso. Isso impacta na operação das empresas, né? Então, eu acho que uns 2 ou 3 episódios atrás a gente estava falando sobre a questão da época que todo mundo foi contra quando o governo, a prefeitura aqui de São Paulo, impôs a questão do cinto de segurança, né? E que na época teve muita resistência, só que passado todos esses anos, hoje existe a aceitação, o entendimento, a consciência de que é necessário e o melhor, salva vidas. Né? Então, eu acho que em alguns aspectos, né, como é o caso da lei, agora da NR1 e também outras tantas que existem, acaba forçando, né, a pessoa, né, o cidadão ou o empresário, né, a agir diferente, pensar diferente, porque pesa no bolso. Pesa no bolso, isso aí. Fizeram essa lei do cinto de segurança, como fizeram a lei também do extintor de incêndio, lembra? Obrigatoriedade do kit de primeiros socorros. Acabou, só que agora ninguém tem mais extintor no carro. Se acontecer alguma coisa, como é que faz? É difícil, né? Porque são 2 pesos e 2 medidas que não vão para frente ou que vão da forma errada. E assim, a gente precisa pensar nisso, né? Fica um recado aí, né, para os nossos líderes, né, administradores aí, em termos de governo, tá? Então, pensar um pouquinho melhor sobre essas questões aí. Bom, depois, né, de 4 décadas aí observando empresas, equipes e líderes, o que ainda te move? O que faz você continuar ensinando, palestrando, formando pessoas, insistindo nesse tema, mesmo num mundo cada vez mais acelerado, superficial e desconectado? Desconectado. O que me move é o desejo de aprender cada vez mais com as pessoas. Eu lido com pessoas desde o meu primeiro dia de trabalho em 21 de fevereiro de 1981. Quando eu tinha, como eu comecei como office boy na minha primeira vida e comecei em recursos humanos. Então eu sempre lidei com pessoas. E isso move a gente, né? Hoje você subir num palco para palestrar é uma coisa maravilhosa, você interage. Muitas vezes a gente fala assim, mas poxa, você não faz uma palestra online? Não tem nada a ver com uma palestra presencial. Você não consegue o seu resultado. É lógico que na pandemia eu tive que me organizar, dando aula. Eu tive 98 alunos numa sala de aula na pandemia.
mas não podia deixar de atender. Mas hoje você, quando você está de frente com o ser humano, aprendendo, é uma das coisas que move a gente. Eu podia até estar aposentado na minha vida, mas por quê? Eu vou fazer 64 anos de idade. Tá jovem ainda. Mas ainda eu tenho que aprender, eu tenho que estudar mais. Eu tenho 5 diplomas universitários e 93 diplomas extracurriculares, e eu preciso aprender muito mais para dividir com aqueles que têm necessidade de aprender. A gente nasceu para dividir, né? Isso, A compartilhar. gente nasceu para compartilhar. Quando eu falo que as árvores não dão fruto para ela mesmo, Sim. né? O rio não bebe a própria água e uma série de coisas. A gente tem que dividir. É minha função na vida, no meu karma esse, eu vou tocar com o maior prazer. Legal, bacana. Nossa, sensacional. O episódio de hoje se chama, o tema, né? Por que as pessoas pararam de acreditar nos líderes? Na sua visão, onde começou essa ruptura? Foi ego? Foi incoerência? Foi falta de preparo? Liderança performática? Empresas desconectadas da realidade humana? O que aconteceu? Bom, um pouco de tudo isso aconteceu. Mas é assim, quando a gente fala em liderança, eu vejo muitos cursos de liderança, treinamentos para liderança. Liderança é nativo. Liderança é de quando você nasce, quando você está na escolinha, quando você está aprendendo, você traz com você a liderança. Eu não acredito você formar um líder e fazer ele ser um líder. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o líder é a essência da pessoa. Só que muitas organizações colocaram pessoas e colocam pessoas lá como líderes, como chefes, como coordenadores, por cargo, por parentesco, por amizade. E essa pessoa não tem capacidade de trabalhar em conjunto. O líder é aquele que faz o seu colaborador crescer junto. Não adianta eu continuar com aquela administração antiga que era só impositiva, eu mando, você faz. Hoje não dá. Tem que ser colaborativa. Então o líder, ele precisa fazer o seu colaborador crescer. O líder, ele tem que dar o exemplo para o colaborador chegar e falar, eu quero o seu lugar, eu quero estar onde você está. Não para te expulsar da empresa, mas eu quero chegar onde você chegou. Sim. Agora, a liderança que é impositiva, eu vou colocar um sobrinho, eu vou colocar um parente, não contrate pessoas parentes nas organizações, não. É um conselho que eu faço. Mas colocar liderança que não tem capacidade intrínseca, que já não nasceu com isso, é muito mais difícil. Fazer escola de líderes, desculpa, eu não vejo que é um resultado essencial. Por isso que a gente está perdendo, por isso que as organizações estão perdendo. Aí você tem, por outro lado, muitas organizações com ótimos líderes, mas que se submetem a trabalhar com CEOs, com dono das organizações que se perdem, que brigam por causa de cargo, por causa de ego, e como é que esse líder vai atuar, né? Isso é muito difícil. Você comentou um fato importante. Outro dia a gente também teve aqui uma outra convidada e a gente estava falando justamente sobre a questão da liderança, e que muitas vezes o CEO, o C-Level e tal, ele enxerga aquela outra pessoa, por exemplo, ela é excelente na questão técnica, sabe? É proativo, ele resolve os problemas. Aí, quando tem uma mudança, aí promove aquela pessoa para líder, né? Chefe de equipe, coordenador, supervisor, gerente. E ela não tem essa questão que nem você falou, da liderança inata, sabe? De inspirar os outros, de fazer o time. Tinha muita dificuldade, ela comentou que tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Ele perde a equipe. Né? E ela falou, ainda tinha um outro agravante, era feminino. Então, ela falou assim, às vezes a mulher ela precisa se impor um pouco mais, né, para ser respeitada, ter a atenção, né, de uma equipe masculina, ainda mais em alguns setores, né, predominantemente masculinos. E ela disse que essa pessoa ela era muito técnica, tinha capacidades técnicas excelentes, resolvia uma série de questões técnicas, mas quando ela chegou na posição de liderança ela não conseguiu. E aí ela saiu, né? Ela deixou a posição, né, para uma outra pessoa e também, inclusive, deixou a empresa, mudou de área e começou a estudar, a fazer outras questões no sentido de melhorar a sua própria comunicação, posicionamento, porque ela também tinha dificuldade de se comunicar, de se posicionar, porque as pessoas que são muito técnicas ali, muito Exatamente. analíticas ali, que estão na base
de solucionar os problemas, tem essa dificuldade de se comunicar e de se interagir e de fazer as pessoas, inspirar as pessoas, né? Então, acho que isso acontece muito, né? O que você... E a empresa, nesse caso, ela falhou muito, porque ela tinha que ter avaliado isso antes de colocar... A empresa, exatamente. Exatamente isso, né? Hoje em dia, existem muitos erros de contratação. Agora virou moda você contratar pelo IA, virou moda você contratar pelo robô. Desculpe, RH, vocês estão acabando com o RH. Eu tenho propriedade para falar disso. Hoje em dia, é assim, ninguém olha mais na cara, ninguém mais conversa, é tudo pelo IA. Você manda um currículo... Aí analisa. Analisa, aí vem um laudo psicotécnico, psicológico, e espera um pouquinho, tem que conversar. Quem tem que admitir não é RH. RH está perdendo o seu valor, porque acha que ele tem que colocar uma pessoa de goela abaixo. Quem tem que admitir é o chefe imediato, eu falo em todo lugar. Quem admite alguém para trabalhar é o chefe que vai trabalhar com a pessoa. Não é o RH, não é o dono da empresa. Eles têm que conhecer. Só que tem muitos funcionários que não conhecem nem o dono, não sabem quem são os donos de uma organização. Muitos donos ficam enclausulados nas suas salas, não conhecem seus funcionários, seus colaboradores. Ah, mas são muitos funcionários. Pega um exemplo, o dono da Avan, que conhece todo mundo, que anda no meio de todo mundo. Sim, sim. Né? Tem algumas formas de ações que você pode promover dentro da empresa, como café com o CEO, exatamente. Alguma coisa nesse sentido, exatamente, né? Para poder se aproximar, né? Você tem que ter momentos de descontração, descompressão, e muitas organizações não pensam nisso. Tem organizações ainda que proíbem funcionário de usar um celular. Poxa, usa o celular e pede para ele, em tal momento que ele está usando o celular, trazer o que a concorrência está fazendo. Olha lá, olha no seu notebook. Mas não, parece que ele vai deixar de fazer seu trabalho. Isso é um pensamento arcaico, né? E se a gente não tirar essa compressão, muitas vezes a gente passa 10 horas, 8 horas, 10 horas, às vezes até mais, dentro de uma organização, chega em casa para dormir. Fica muito mais dentro de uma organização. Sim. E você precisa ter espaço, parar um pouquinho, para um momento. Algum tempo atrás, a minha sobrinha trabalha com marketing, numa empresa de publicidade, ela manda uma foto que ela estava numa balança, descontraído, no meio de todo mundo. É absurdo, não é? Porque é um momento legal. Um diretor dela descia de um andar para o outro dentro de um tobogã. Isso, tem algumas empresas que... Então a gente precisa evoluir, colocar... Por isso que eu falo que muitos empreendedores, muitos organizadores, muitos CEOs não pensam nisso. Tem que fazer NR1 porque é obrigação legal, mas não é isso. Não é isso que vai levar a sua empresa. Quem leva a sua empresa? Quem está lá na mão de obra. Sim, as pessoas. É aquela pessoa que pode acabar com o seu nome num simples atendimento. Sim. E a gente tem que pensar nisso. Então vamos fazer, mas faz para todos. Sim. Organiza para todo mundo. Legal, sensacional. Depois dessas tantas décadas lidando com pessoas e organizações, qual foi a lição mais dura que a experiência te ensinou sobre liderança? Aquela verdade que talvez poucas pessoas têm coragem de falar. Então, é assim, eu trabalhei em várias empresas, inclusive multinacional. E uma das empresas mais difíceis foi uma empresa que eu relutei por 7 vezes fazendo uma entrevista com o dono, que eu não queria ir para lá, e no fim eu cedi e fui. Mas era uma empresa que o dono era errôneo na forma de tratar as pessoas, eu percebi lá dentro, porque eu não conhecia esse lado dele. E eu errei também, porque eu também deveria ter admitido a empresa, eu falo isso para o candidato. O candidato não só é admitido, ele tem que conhecer onde ele vai trabalhar. Não adianta eu ser contratado, chegar lá num lugar feio, horrível, um lugar que é sujo, imundo, que as pessoas estão... Por que eu não fui conhecer lá dentro? Tenho obrigação de fazer isso. E eu conheci esse dono dessa organização, e chegou num momento que ele falando assim para mim, poxa, eu estava dando sangue, lá como eu sempre fiz, eu adoro fazer, sempre fui workaholic, mas dando sangue, e chegou num momento que ele falou assim para mim, agora você toma conta para mim, que eu vou passar uma semana na Itália com a minha família... E o pau comendo solto na empresa. Ela falou, pera um pouquinho. Trabalhando. Minha última viagem que eu pude fazer, paguei 10 vezes para aquela empresa amarelinha do Brasil aqui, em carnezinho para pagar, e o cara, sabe, deixando a empresa assim, achei, não vale a pena estar numa organização. Então é um desafio, foi um desafio e um dissabor estar nesse tipo de função. Eu tinha um cargo gerencial, mas eu acho que o maior desafio é realmente você lidar com pessoas que não te dão valor. Há pouco tempo eu participei no podcast falando sobre que o funcionário que pede aumento, ele mesmo se desvaloriza. Quem tem que dar aumento é a organização, não é o funcionário. Pedir aumento, pelo amor de Deus, gente. Tem que fala do seu chefe, pedir aumento é você estar rastejando para ganhar uma miséria. Tá?
Eu acho que em algum momento a gente vai falar da CLT aqui, eu acho que jamais você tem que fazer isso. Se você não tiver o seu valor dentro da organização, vai embora e procure outro. Ah, mas eu vou ficar desempregado. Não é isso. Começa a procurar agora. É a mesma coisa que falar... Tá descontente, né? Qual é o momento que eu tenho que ter um currículo na minha vida? É já. Não é esperar acabar para começar a procurar. É já. E eu não consigo mais emprego com toda a especialização que eu tenho, mas eu vou fazer 64 anos, quem quer um velho para trabalhar? No Brasil é velho. Nos Estados Unidos, acima de 50 anos, são os melhores profissionais, mas bem pagos. Sim. Então tem que me virar de outra forma, né? Mas aqui não. Aqui é contrato não sei do que, é CLT, é acordo coletivo, essa banalidade que fizeram com o RH. Infelizmente estão acabando com o RH. Infelizmente. Nossa... Tem que falar a verdade, vou falando a verdade. Grandes reflexões aqui, viu? Grandes reflexões. Eu sou empresário, já estava falando para ele, já fui CLT e agora eu estou do outro lado e eu entendo bem as dificuldades e as nuances de cada um dos lados, sabe? E quando eu era CLT, eu criticava o patrão, o empresário. Achava que era... como é que fala? Que a empresa me lesava. Não pagava o que eu valia, o que eu, sabe? Mas, por outro lado, né, o empresário, né, aquilo que ele falou, né, a pessoa tem que se capacitar, se valorizar, né? Não é ela que tem que chegar e pedir aumento, né? A própria organização, a instituição, a liderança percebe o seu valor, né? Isso entra muito sobre a questão de autoridade, que a gente falou hoje, né? Credibilidade, reputação. Então, os melhores profissionais se capacitaram para ser os melhores, né? Não foi alguém que chegou neles e falou, não, você vai ser o melhor, né? Então, estuda, faz isso, faz aquilo. A própria pessoa se capacitou e, por isso, hoje ela é valorizada. Então, reflexão é realmente importante, né, para a gente, né? Para os jovens, inclusive, dessa geração nova, né? Se capacitar e melhorar cada vez mais. E fugir tem muitas mentiras empresariais aí no mercado. Tem mentiras que dói, que a gente escuta hoje as empresas falarem numa contratação que a gente tem que burlar, tem que sair fora, porque senão você cai naquela mesma mesmice que muita gente está vindo aí de séculos, aí, de anos e anos e sendo arrolado, né? Nossa. É assim, eu sou totalmente contra a CLT. Sou contra a CLT. É arcaico também, né? Arcaico. Hoje em dia o profissional ele tem que saber se vender, ele tem que vender o seu produto. Então, se forme. Faça qualificação, estude realmente, porque o mercado é muito volátil, ele muda a qualquer momento. Mas está numa CLT, por que você tem que estar numa organização que a pessoa determina quando você vai viajar de férias, determina quanto você tem que ganhar, porque não é você pedir o que você quer. A hora que você entra. A hora que você entra, a hora que você sai, a hora que você almoça, a hora que você vai descansar. Por que a empresa tem que determinar? A empresa determina quando você vai poder comprar um carro, quando você vai poder financiar um imóvel. A empresa que determina tudo. Para quê? Engordar o bolso? Espera um pouquinho. Então vamos mudar esse conceito. Hoje em dia a prestação de serviço é a melhor coisa. Eu tive num exemplo, que eu já falei em alguns lugares também, é assim. Eu tive numa sala de aula e eu conversei, logo na primeira aula eu perguntei, quem é CLT aqui? Umas 4, 5 pessoas levantaram a mão. Eu falei, vocês não podem parar de ser CLT? Ah, mas eu vou pedir demissão. Não vai pedir demissão. Eu tive um caso muito claro de uma aluna que falou para mim, eu falei, o que você faz? Além de CLT, professor, eu sei fazer sobrancelha. Ótimo. Você não consegue só num sábado atender seus clientes de sobrancelha? Consigo. Começa a fazer. Antes de terminar o curso, ela já estava com a empresa dela montada. Hoje ela é uma grande empresária no ramo dela e ela faz sobrancelha, ela deixou de ser CLT. Porque ela teve um insight, ela teve alguém que falou para ela. Nada é impossível, não fala para ninguém perder as contas, jamais. Sim. É que CLT virou uma ilusão. Antigamente, os nossos pais falavam assim, eu fui criado que meu pai falava, olha, você vai fazer 18 anos, você vai trabalhar para alguém, tirar a carteira de trabalho com 40 anos, 40 anos, vai se aposentar. Vai ficar 20 anos trabalhando na empresa. Trabalhando para os outros e você vai se aposentar. Essa era a nossa mentalidade. Hoje não, a juventude é diferente. Então eles têm que pensar que eles podem se qualificar. Só que assim, a gente pega uma geração que quer emprego, mas não quer trabalho. Também tem isso é difícil. Então é difícil para o empresariado. Mas a gente tem que saber se vender. Saber o seu produto. Porque quando você vende o seu produto, você pode estar numa organização hoje, amanhã você está na outra, quarta-feira na outra, quinta na outra, vende o seu produto. E outra, quando você for contratar alguém para trabalhar com você, se não serve, se não está ok, tire fora. Sim.
Você não é obrigado a ficar. Não, de jeito nenhum. Você tem que testar, mas eu acho assim, contratação errada vai sempre Gerar problema. dar erro. Então, contratação é aquele que você senta com a pessoa e sente o que ela está falando, se não está mentindo. Não adianta papel, aceita tudo. Sim. Currículos maravilhosos. Quantos currículos na minha vida eu já vi nesses 40 anos de RH? Currículos maravilhosos, só que você consegue em 2, 3 palavras tirar no dia a dia a pessoa. Então, aí venda o seu produto. Uma hora vocês vão lembrar, pô, o Bruno me falou isso, um dia eu vou sair da CLT. Saia que não é futuro para ninguém. Antigamente, quando as pessoas saíam da empresa, comprava carro, comprava sítio, comprava apartamento. Com a rescisão, né? Hoje não, hoje é pouquinho a nada, você não recebe quase nada quando sai. Não, meu fundo de garantia fica preso. Muitas vezes você solta se você é demitido, se você perder a conta, fica lá preso. O que é o fundo de garantia? Ah, mas na CLT eu não tenho férias, não tenho 13º, não tem na prestação, porque não quer, é só negociar com o dono. É só saber fazer. Mas vamos evoluir nesse trabalho. Você que é jovem, procura aí um caminho mais legal, um caminho mais light para você trabalhar e mostrar a sua qualificação. Tem muita molecada que está ganhando, entre aspas, molecada, né, juventude, que está ganhando muito dinheiro atrás de uma câmera, dentro de uma sala, de short, camiseta. Sim. É assim. É verdade, isso mesmo. Pessoal, já vamos abrir o chat ao vivo, então já manda sua pergunta lá no YouTube, tá bom? A gente fala muito aqui no Conexão sobre decisões estratégicas e visões de longo prazo, né? E é exatamente isso que eu aprofundo no meu livro Marketing Digital Descomplicado, onde explico como empresários podem estruturar presença digital e posicionamento de mercado com clareza estratégica, sem depender de fórmulas milagrosas ou modismos. O QR Code que está aparecendo na tela, para quem quiser garantir o exemplar, é para quem estiver assistindo e para quem estiver assistindo pelo celular, o link direto também vai estar disponível na inscrição do vídeo, ok? Bom, agora sim vamos abrir para o chat. Eu quero trazer vocês para dentro da conversa. Vamos ver quem está por aí. Ah, ok. Lembrando, pessoal, no final do episódio de hoje nós vamos ter um sorteio sensacional aqui, né? 3 prêmios, 3 ganhadores, uma marca que conecta. O primeiro prêmio vai receber uma mochila personalizada do Conexão. O segundo prêmio vai receber uma nécessaire personalizada do Conexão. E o terceiro prêmio, né, ganhador, vai receber uma caneca personalizada do Conexão. Tá? Então, fica conosco até o final do episódio. E entra lá no Instagram, já vai lá no post, tem as regrinhas, curte, comenta, compartilha, marca lá 2 pessoas, que no final do episódio a gente vai fazer o sorteio. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está o chat. Dona Daisy, minha mãe, né? Não perde um episódio. Muito boa noite a todos. Ótimo podcast. Universo Musical Brasil, boa noite a todos. Rosângela Silva, boa noite. Túlio Rocha, boa noite a todos. Um abraço. Bruno Macri e Ricardo. Abraço, amigo. Gratidão, Túlio. Lembrando que o palestrante Bruno Macri já está com seus cursos disponíveis à venda na plataforma Mentory One. Aí, sim. Parceria. Rosângela Silva, verdade, professor, concordo plenamente. Rogério Arquitetura, não sei se eu pronunciei certo. Boa noite a todos. Rosângela, na minha, onde trabalho, se tornou ambiente tóxico, sobrecarga. Deve ser na minha empresa, né, onde ela trabalha. Beijo, Rosângela, não mandei antes. Lilian Oríquio, opa, minha cliente. Boa noite a todos. Bruno, como você vê este mercado que utiliza a mão? Olha, uma pergunta boa aí. Ela é minha cliente, né? Ela é fisioterapeuta. Como é que você vê esse mercado aí que trabalha com as mãos? Bom, Lilian, né? Isso, Lilian. Lilian, eu tenho um grande artifício para falar disso, que eu sou casado com uma fisioterapeuta há 30 anos. Ah, legal. Parentes, fisioterapeuta. Você trabalhar com a mão é uma dádiva de Deus. Você colocar a mão em alguém e resolver o problema dela é uma dádiva. Então eu vejo com os olhos maravilhosamente de uma profissão que não tem
Para mim não tem valor. Para mim não existe o valor. Quanto eu pago por uma sessão, é quanto a sessão me dá de retorno, quanto esse fisioterapeuta me faz bem. A gente tem que pensar nisso. E parabéns pelo seu trabalho. Ah, legal, legal. Rogero, arquitetura. Os líderes não nascem líderes, são formados pela experiência de vida e por sensibilidade de comando, por exemplos e não por imposição. Bacana, isso mesmo. A linha de novo aqui, ó. Incentivando o cumprimento de metas cada vez maiores. Este processo não está escravizando as pessoas? Tá, lógico que tá. Porque você tem que trabalhar com metas dia e noite e dia. Como é que você folga a sua mentalidade? Como é que você... O que são metas, né? Metas para quem? Metas para a organização ou só para a organização? Metas para os seus funcionários? Você percebe que existem metas para os funcionários ficarem melhor, receber mais, ter mais carinho, ter mais aconchego, ter mais liberdade de expressão? As metas são sempre o quê? Financeiras para uma organização crescer. E não pode ser só dessa forma. Vamos trabalhar os dois lados? Metas para todo mundo? Equilibrar. Legal, legal. Última aqui. IA não sabe avaliar um profissional pelo seu currículo. Exatamente. Quem avalia o profissional é quem conversa com essa pessoa. Máquinas não avaliam potenciais humanos. Tem que ser Verdade. assim, Rogério. Máquina não avalia mesmo. Mas, infelizmente, muitos RHs, muitas organizações acham que o IA é assim. Quando fala de IA, vou fazer um parênteses aqui. Eu conheço até professores, amigos, que deixaram de pensar um pouco para fazer uma aula pronta pela IA. E chega lá para dar aula para o aluno e ficar lendo tela. Eu acho que a IA ela veio para complementar, para ajudar. É lógico que é maravilhosa. A IA para a gente abrevia muitos caminhos. Mas contratação, desculpe, não é AI. Treinamento, né? Lógico. Legal. Bacana. Vamos voltar aqui para a entrevista, mas agradeço aqui. Se vocês quiserem deixar mais perguntas aqui para o Bruno, vocês podem ficar à vontade aqui, que ele também tem acesso, né, ao link aqui ao chat, e ele pode responder depois. Ou se quiser mandar aqui para o Conexão, a gente encaminha para ele depois, tá? Se tiver uma dúvida específica sobre liderança, posicionamento, treinamento, consultor, quiserem contratar a consultoria dele também, né? Então, manda direto para ele aí nas redes sociais. Vamos voltar aqui para nosso bate-papo. Se hoje um empresário dissesse: Bruno, minha equipe não acredita mais em mim, por onde você começaria? Quais pilares reconstruiriam credibilidade real? Primeiro eu conversaria com a equipe toda para descobrir o que é. Porque muitas vezes eles não acreditam, mas eles têm medo de falar. Ah, sim. Muitas vezes, né? Medo Sem de dúvida. demissão, medo de ser mandado embora. Eu conversaria com a equipe para descobrir. Volto a falar. Muita gente no empresariado coloca a culpa no seu colaborador. E muitas vezes a culpa é do gestor, do coordenador, do chefe, do CEO. Então eu conversaria primeiramente com a equipe. Eu preciso ter essa liberdade. Se eu fosse contratado para fazer um trabalho desse, eu não ia falar direto com o CEO, porque ele vai falar o que ele quer de resultado. Ele quer saber o que interessa para ele, mas o que interessa para ele, na realidade, não é o que ele está pensando, é o que os funcionários pensam, é o que a equipe pensa. Sim, sim. E aí, para chegar lá, tomar uma decisão e falar: tá aqui, está vendo de que forma que você está trabalhando, por isso que a tua equipe não acredita em você. Tem que inverter os papéis. Legal, bacana. Teve alguma decisão difícil, impopular ou emocionalmente pesada que mudou completamente a sua visão de liderança? Teve. Na realidade, assim, fazendo um parênteses, em 2004, eu estava pronto para casar. Eu trabalhava numa indústria metalúrgica com 600 e poucos funcionários. Eu estava pronto para casar, tudo pronto, presentes, padrinhos, tudo ok. Fui fazer uma viagem no carnaval. Um animal passou na frente do meu carro, eu capotei e minha noiva faleceu. Nossa. Fiquei quase doido. Isso aconteceu em fevereiro no carnaval, numa sexta-feira. Caramba. Fora de São Paulo, em um show, muito longe. E aí eu fiquei de fevereiro até o mês de outubro sem trabalhar. E eu não tinha condições psicológicas, embora tenha arrebentado. Em parafuso. Porque você perde, fechou a tampa, já era, né? E aí eu tive um acidente muito grave, machuquei minha vista, não perdi, machuquei a perna, tive uma fratura de mão e eu fiquei tratando. E a empresa considerou que eu era importante, eu era gerente de RH dessa indústria. Em momento algum, essa empresa me abandonou. Em momento algum, podia falar: poxa, já deu o que tinha que dar, né? O cara está afastado, fica pelo INSS, mas a empresa não.
ela foi muito condizente com a minha situação, muito humana com a minha situação. E quando eu voltei a trabalhar, foi o momento que a empresa ela fechou as portas. Caramba. Uma briga entre parentes, que eram donos lá, alguma coisa nesse sentido. Falei, agora, né? Como é que eu faço? E no momento que eu voltei a trabalhar, foi o momento que, de fevereiro a outubro, fazendo fisioterapia, eu conheci a minha esposa, que foi a minha fisioterapeuta. Conhecemos no dia 7 de outubro e no dia 28 de outubro a gente começou a namorar. Por quê? Eu estava amargurado, é um parênteses na minha história, né? Eu estava amargurado, eu falei isso em palestra, eu estava amargurado, eu não estava legal com a vida, porque eu perdi uma pessoa que eu amava, que eu gostava. E aí, conversando com ela sabia da minha história, porque a amiga dela que indicou, uma outra fisioterapeuta, sabia que eu estava com a mão quebrada, fazendo tratamento. E aí, conversando com ela começou a dar uma risadinha. Eu falei, poxa, você está se encontrando comigo para dar risada? Ela falou, não é isso não, eu sei da sua história, bobinha, é que você perdeu sua noiva de acidente e eu também perdi meu noivo de acidente. Caramba. Nós tivemos o mesmo destino, fiquei apaixonado e estou com ela há 30 anos. Mas, voltando para a empresa, então, quando a empresa fechou as portas, foi o momento que a gente casou. Eu fiquei desempregado no mês do casamento e ela também, porque ela trabalhava numa clínica, era funcionária de uma clínica, e o dono achou que ela ia casar, podia engravidar. Olha a mentalidade do cara. Fomos na hora de mel embora, os dois desempregados. Mas o que eu fiz? Por consideração, foi um momento muito difícil de tomar uma decisão, porque o que eu ia fazer na minha vida? Desempregado, quando eu voltei, a lua de mel passou rápido, e agora? O que eu faço? Eu fiquei 2 anos dentro da minha casa, trabalhando para homologar todos os 600 e poucos funcionários. Em recompensa, ganhava o salário, mas em recompensa e em gratidão do que a empresa fez por mim. Eu não me arrependo demais, mas foi um momento muito difícil de tomada de decisão. Porque eu podia ter abandonado a empresa e falar, agora não quero mais saber, mas jamais eu faria isso. É caráter, né? Você recompensar e ter orgulho e satisfação do que fizeram por você e ter gratidão, reconhecimento e gratidão. E foi esse um momento mais difícil na minha vida. Caramba, velho. E a Sil tá me assistindo? Te amo, amor. Poxa vida, que... Tô falando aqui, o Conexão... É uma conexão, né? Não é só falar sobre negócios, falar sobre trajetória de vida, oportunidade, resultado, falar, né, que você, que é empresário, empreendedor, pode também crescer, desenvolver, atuar dentro do seu segmento, do seu mercado, do seu nicho, crescer, construir autoridade, visibilidade, reputação, aprendendo com quem já trilhou, né, o caminho das pedras e pode te ajudar para você não precisar passar pelo mesmo tipo de sofrimento, né, que ele passou. Então eu costumo dizer aqui que os convidados, as pessoas que estão aqui no Conexão, eles são mentores para quem? Não é para mim não, né? Apesar que eu aprendo muito, mas o objetivo é para ser mentoria, ser mentor para você que quer empreender, que está querendo sair do CLT, ou então que quer construir algo diferente do que está vivendo hoje. E insights, experiências, vivências, ensinar, né, os caminhos aí é fundamental para que você possa alcançar esse objetivo. Então, fique ligado, né? A conexão aqui é mentoria na veia, né, para você que é empresário, empreendedor, que já está na jornada ou que quer entrar na jornada. Depois de tantas empresas, equipes, treinamentos, pessoas impactadas, essa pergunta é forte, hein? Qual o resultado mais te emociona? Aquele que te fez pensar, valeu a pena até aqui. Quando os meus alunos entendem o que eu faço, o que eu falo para eles, e eles conseguem uma vida profissional digna, e uma vida profissional que eles falam assim, pô, valeu, professor, isso não tem preço que Não pague. tem preço, né? Para mim, eu posso ler uma colocação que uma aluna acabou de colocar no chat? Claro, Posso falar? pode. Rosângela, beijão. Pro, o que você acha da empresa que não manda o funcionário embora, ou seja, o funcionário faz o funcionário pedir as contas? Primeiro que a empresa é burra, desculpa falar assim, porque eu não consigo admitir. A empresa não quer mandar embora porque ela não quer gastar. Aí ela fica com um funcionário que ela não está contente. Como é que faz essa relação? Como é que ele produz dentro de uma organização? Como é que ele entrega um bom resultado se a empresa não quer mandar ele embora, ele quer sair, não quer sair?
poxa, desculpe, não dá certo, acabou a relação. Não é uma rescisão contratual que vai deixar uma empresa pobre, infelizmente, Rô. Eu espero que você esteja no seu caminho aí, que não esteja mais na CLT. Eu tenho quase certeza disso. Se tiver, sai fora. Já falei em sala de aula. Obrigado. Legal. Bacana. Olha, realmente, né? Quando você tem contato com alguém, né? E você fica sabendo que aquilo que você fez, uma ação sua, uma palavra, um gesto, um ensinamento, uma aula, uma atitude, um comportamento, mudou a vida da outra pessoa, isso não tem preço. Não tem preço, não. É muito bom. É uma satisfação. É gratificante demais. Isso, é a satisfação que, sabe, a gente não consegue mensurar, mas você assim entende mesmo. que aquilo que você aprendeu, você conseguiu dividir. Isso é muito bacana. A gente precisa aprender a dividir. As pessoas... Compartilhar. Tem gente que não divide com medo que o outro vai pegar o seu lugar, que vai passar por cima de você. Não, mas nós somos seres únicos, né? Exatamente. Tanto é que não existe outro Ricardo, não, pode ter várias pessoas com o mesmo nome que eu. Inclusive, Exatamente. homônimo eu tenho aos montes, aqui, por incrível que pareça. Não sei você. Mas igual a mim, exatamente igual a mim, mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, não seria igual a mim. Então, nós somos seres únicos e então a gente precisa agir como tal, né? E não pensar, né, que o nosso conhecimento, nossa bagagem, quando a gente compartilha, a outra pessoa vai usar aquilo contra nós, né? Exatamente. É que a gente, muitas vezes, né, ouve ver nos filmes, né, o pessoal, séries, tal, o pessoal é preso, tal, tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Mas acho que em termos de relacionamento, liderança, compartilhar conhecimento, não é desse jeito. Não né, é desse jeito, em hipótese alguma. É compartilhar mesmo, porque você precisa, ajude as pessoas a crescer, faça com que aquela pessoa... Eu acho que o líder, ele tem que pegar aquele que tem mais dificuldade dentro da organização, não é mandar embora, a não ser que ele não tenha capacidade profissional. Sim. Mas muitas vezes ele é inibido, ele é tímido, ele não consegue trabalhar em grupo, não tem iniciativa. Trabalhe com essas pessoas, faça essa pessoa crescer. Porque, poxa, é importantíssimo. A Rosângela acabou de responder. Professor, onde eu trabalho é assim, estou montando meu espaço. Gratidão pela aula, você é sensacional. É isso mesmo. Faça seu espaço, que um dia, não que você vai ter que falar, eu não trabalhei, não... Agradece, valeu, agora sou profissional. Conta comigo, Rô. Vamos, aí segue outro caminho, né? Constrói outro caminho. É isso aí que é bacana. Bom, a gente já está, por incrível que pareça, já está dando 1 hora já. Já? Puxa vida, Bruno, eu quero ficar mais. Passa rápido demais aqui, mas as conversas, a conexão sempre é muito boa e quando tem essa interação com o público e também com o convidado, realmente é fantástico, passa voando. Poderíamos ficar falando aqui horas aqui, porque realmente o homem é uma enciclopédia, rapaz. É um lance, como conhece tudo, sabe de tudo aqui. Mas vamos lá. Antes de a gente ir para o encerramento, depois de tudo que a gente conversou hoje aqui, eu quero te pedir algo direto. Né? Não precisa contextualizar, também não precisa explicar. Se você tivesse que resumir em uma única frase, algo que você acredita de verdade, mas que as pessoas precisam ouvir, mesmo que nem todas estejam prontas, qual frase seria essa? Nunca desista do seu sonho. Legal. Não pergunte para ninguém o que você tem que fazer. Não é isso. Não fala para os outros. Não é isso, não. Pergunte para você mesmo. Posso fazer uma colocação? Eu trouxe um livro aqui que eu vou te passar. Opa! Esse livro aqui, quando eu criei esse livro, chama Por que Acreditar em Mim? Não é para acreditar no Bruno. Eu vou te passar porque ele tem uma dedicatória. Gratidão. Mas é um livro para que você crie a sua história. Para que você vá buscar o seu caminho. Mas, poxa, professor, Bruno, eu não sei criar um livro. Eu também não sabia. Eu tive numa reunião do Rotary Club, participando de um grupo de Rotary Club por muitos anos. E um dia eu cheguei na minha casa, olha que tapa que eu tomei da minha filha. Eu cheguei na minha casa e falei assim, ela falou, pai, como é que foi a reunião? Eu falei, foi super legal, foi bacana, eu adorei. E você acredita que um colega meu falou, Bruno, escreve um livro, você tem capacidade, você tem história. Ela falou, e você vai escrever? Eu falei, não. Ela falou, o quê? Não. Sua filha? Minha filha falou. Foi um tapa, porque ela falou assim, pra mim o não vale, pra você vale? Porque eu sempre falei pra ela, nunca pense no não. Nunca fale não, você é capaz. Em 2 meses o livro estava escrito. Então, nesse livro aqui, eu acho que dá pra ver, não sei se dá pra ver, capa e contra capa, você tem uma estrada
onde você não tem prazo para buscar o seu resultado e vai trazer a qualificação, vai trazer a experiência, onde eu vou buscar. Então esse livro, eu não fiz um livro para vender em livraria, eu fiz um livro para vender nas minhas palestras e vender no meu site. Daqui a pouco eu vou falar das minhas redes sociais. Para que você entenda que muitas vezes a resposta está dentro de você. E as pessoas ficam procurando resposta nos outros. Tem gente que está vivendo ainda a pandemia. A pandemia foi para o mundo, não foi para alguns, foi para o mundo. Vamos reviver, vamos tocar para frente. E a resposta está dentro de você. Onde, quando, eu sempre faço assim, faz um quadro de sonhos. Onde, quando e como, não sei, mas faça. Aonde você vai chegar? Eu pergunto para muita gente, o que você vai ser daqui 5 anos? Eu não sei. Como não sabe? Qual é a sua perspectiva de vida? Qual é a sua ambição de vida profissional? Então a gente tem que ter isso. Então nesse livro aqui eu falo sobre isso, está no meu site. E aqui tem uma dedicatória a você e a sua equipe. Passo para vocês aqui. Opa, gratidão. Opa, amigo Ricardo e equipe do Conexão Unicast. Grato por poder dividir, minhas conquistas. Boa leitura. Abraços. Bruno Macri, palestrante. Gratidão. Vou ler, né? Que bom, fico feliz. Para conhecer mais sobre a sua história e sobre tudo que você está compartilhando nesse livro aqui. Gratidão. Ótimo. Bom, você gostaria de passar alguma outra coisa que a gente não falou, né? Porque agora estamos nos momentos das considerações finais. Inclusive já passa também em suas redes sociais para o pessoal que queira contratar na consultoria do Bruno. Agora é o momento, presta atenção, anote aí. Última consideração antes de passar minhas redes sociais. Eu sempre falo e falo em todas as palestras, todo lugar que eu vou. Pare de aplaudir os outros. Suba no palco para ser aplaudido. Em algum momento na sua vida você tem que estar do lado de cá. Chegar onde eu cheguei, chegar onde o Ricardo chegou, chegar onde as organizações chegam. Chega de aplaudir. Ninguém é melhor que você. Ninguém nessa vida pode ter dinheiro, pode ter que formar, ninguém é melhor do que você. Então pare de aplaudir, suba no palco para ser aplaudido. Essa é a minha mensagem. Minhas redes sociais, para me encontrar. LinkedIn, palestrante Bruno Macri. No Instagram, palestrante Bruno Macri. Eu tenho um site chamado Online Ensina, com E só no meio. Online Ensina, tudo junto. Esse site eu criei, é um site de atualização de cursos de atualização online. Foi criado no momento da pandemia. Por quê? Eu queria ajudar as pessoas. Tem cursos muito baratos lá, mas curso de qualificação, curso de requalificação, muito legal. Novos cursos estão surgindo, tanto é que esses cursos virão para a mentoria de vocês aqui, na Mentor One. E esse é o site. Foi criado também uma página com um amigo, eu sou CEO junto, co-CEO com ele lá, chama Soul Meditation Tools. Soul Meditation Tools, está no meu YouTube. É uma página só sobre meditação. Tem até cursos lá que você faz de graça, é muito legal. Ajuda para desestressar, tirar aquela compressão, uma coisa muito bacana, né? Eu sou palestrante motivacional, gosto de trabalhar com as pessoas, sou consultor organizacional. Bruno, como é que é a sua consultoria? Eu não tenho consultoria pronta para vender, um modelo pronto, não é isso. Eu trabalho em cima da necessidade da organização. É assim que eu faço. Legal. Amo fazer o que eu faço, amo dar aula. Nenhum aluno meu tira menos que 10, porque eu faço prova junto. Eu faço prova junto com os alunos. Sou escritor. E eu acredito assim que a gente tem que crescer. Há 2 meses atrás, junto com a minha colega Patrícia Meyer, nós criamos uma empresa chamada Orion Volo, estava na tela, mas não está agora. O Orion Volo é um clube de empresários. É um clube para você engajar, entrar lá. Não é um clube para procurar emprego, tanto é que você precisa ter um CNPJ. É um clube onde você entra para dividir conhecimentos, porque empresário trabalhar sozinho é muito mais difícil. Então, quando você está num clube, quando você está num grupo, nós procuramos no mercado alguma coisa que não tivesse e não tem o que a gente colocou agora. Legal. Eu não vou falar que é a melhor consultoria, que é o melhor clube. Não é, mas é um clube essencial para aquele empreendedor que não sabe o caminho por onde, que não tem condições de criar um site, não tem condições financeiras, mas dentro do nosso clube ele tem uma página onde ele pode colocar todos os trabalhos dele, divulgar todas as redes sociais. E por um outro lado, nós temos algumas obrigações, que é participar de reunião toda quarta-feira, à noite, 20 horas. E uma das obrigações que eu acho muito fundamental, muito legal, é a gente dividir, todos do grupo, dividir o trabalho dos outros, divulgar o trabalho dos outros.
Imagine você que tem uma pessoa no LinkedIn, um profissional com 20 mil participantes, quando ele divulga o seu trabalho, ele está divulgando o seu trabalho para 20 mil ouvintes, participantes dele. Isso é um clube que a gente, poxa, é um ecossistema de se ajudar. Legal. A gente precisa disso, tanto é que agora eu vou colocar amanhã também Orion Volo, chama Orion Volo. Pessoal da Tá no técnica, LinkedIn. põe o logo lá novamente aqui na TV, por Tá. favor. Vai estar no LinkedIn também. E Do Bruno, Orion. Isso aqui, Orion Volo. Isso. E a gente está trabalhando com o trabalho das nossas estrelas, né? A gente é uma constelação de talentos, constelação de fator humano. Na próxima quarta-feira, 20 horas, amanhã vai estar no nosso LinkedIn, a gente vai ter uma reunião para explanar também. Quem quiser entrar no grupo, já vai entrar, não vai ter custo nenhum agora. A gente vai fortalecer o grupo, vai ser um clube de pioneiros. Quem tiver como pioneiro vai ter muitas facilidades no futuro também, para a gente poder se ajudar. Bacana. Um trabalhar pro outro. Quero conhecer. Vai conhecer, vou te passar. E eu estou à disposição para manter contatos das minhas redes sociais, né? Vou ser colocado aí no podcast. E eu estou à disposição de vocês para poder ajudá-los. Legal. Crescer e aprender junto. Sensacional. Bruno, gratidão pela sua presença, clareza, forma direta. Como você trouxe reflexões profundas aqui, né, sobre liderança, comportamento humano, credibilidade, influência, desenvolvimento de pessoas e reconstrução de confiança. Acho que nós vivemos num momento, né, no Brasil e no mundo, que precisamos resgatar e reconstruir a confiança, né, nas pessoas, nas instituições, nas organizações, nas empresas, e realmente fortalecer, né, esse relacionamento, né, entre empresário e empreendedor, Um equilíbrio. entre colaborador, sabe? Exatamente. E as instituições. Então é importantíssimo. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, One Design Marketing, Mentory One, Editora Eficaz e Pandolé Brindes. Semana que vem, gente, mais uma conexão estratégica, mais um convidado ou convidada, mais uma história real, mais decisões que podem mudar o rumo de quem está assistindo. Ainda não vamos revelar quem será, mas já adianto, vem mais uma conversa capaz de provocar reflexão, expandir visão e trazer aprendizados reais, como os que a gente teve hoje aqui. Quarta-feira que vem, 27 de maio, às 20h30, ao vivo. Né? Qual tema você gostaria de ver aqui? Qual convidado você gostaria que estivesse aqui nessa bancada conversando com a gente? Então, se puder, né, já deixa lá nos comentários, em qualquer uma das redes sociais, essa indicação. É muito valiosa para a gente. E antes da gente encerrar, aquele lembrete rápido para quem acompanha o Conexão. Sorteio especial, né, está acontecendo agora, já nesse instante, daqui a pouquinho, lá no Instagram, né? Então corre lá, segue as regras de publicação oficial, participa, porque além de acompanhar conteúdos, bastidores e novidades do Conexão, você ainda pode garantir esses presentes especiais, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Terceiro colocado vai receber aqui, opa, tá difícil aqui, vai ganhar aqui uma caneca exclusiva, personalizada, opa, deixa eu ver aqui, isso, personalizada do Conexão, para tomar a sua água, seu chá, seu café, na sua casa, no seu escritório, né, assistindo os episódios do Conexão. Segundo colocado vai receber aqui, ó, uma necessaire exclusiva do Conexão, personalizada com a marca do Conexão. Para onde você for, você vai levar o Conexão junto com você. E o primeiro colocado, gente, vai receber essa mochila aqui, ó, com capacidade para você levar seu notebook, para o seu ambiente de trabalho, personalizada também com a marca do Conexão. Você vai estar com Conexão em todos os ambientes, na sua escola, no seu ambiente de trabalho,
na sua família, em viagens, cursos, com o Conexão, tá? Então, vamos lá, pessoal, da técnica. Já está na tela aí? Então vamos fazer esse sorteio ao vivo aí. Primeiro, terceiro lugar, a caneca do Conexão. Parabéns, Tabata Palmieri. Gratidão, né, por ter participado conosco aqui. E você ganhou, né, a caneca exclusiva do Conexão. Tabata, manda uma mensagem pra mim que esse Palmieri é meio conhecido. Eu quero saber de onde é. Manda pra mim, por favor. Tabata Palmieri. Segundo colocado. Sâmia com SH, minha querida amiga parceira. Sâmia. Parabéns. Ganhou aqui, né, a necessaire do Conexão. Eu já ganhei a necessaire da Toca do Coelho, agora ela ganha a necessaire do Conexão. Que bacana. E agora, né, primeiríssimo lugar, mochila especial para notebook do Conexão. Stabilis BPO Contabilidade. Bacana. Parabéns, Stabilis. Vou pedir para que os ganhadores entrem em contato conosco através do direct no Instagram, né, para a gente providenciar a entrega, ou a gente vai marcar um dia para virem aqui ao vivo receber, né, aqui nos estúdios do Conexão o seu presente, tá bom? Bom, vamos lá. Então, na mesma vibe, gente, no mesmo canal, dá o play e vem até a próxima quarta-feira. Gratidão a todos. Uma salva de palmas. Obrigado.